Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou então resolver uma questão de análise combinatória, que é a seguinte: de quantas maneiras distintas se podem distribuir 8 fotografias diferentes por 5 envelopes iguais, de tal forma que cada envelope, aliás, tenha pelo menos uma fotografia. Ora bem, numa primeira abordagem, o indivíduo pode pensar da seguinte maneira: bem, tenho 8 fotografias diferentes, tenho 5 envelopes iguais, vou já colocar aqui, por exemplo, a fotografia F1, aqui a fotografia F2, aqui a fotografia, digamos, F3, F4, F5. Eu estou a dizer F1, F2, F3, F4, F5, porque as fotografias são todas diferentes. E depois o indivíduo pensa da seguinte maneira: agora as restantes, que são F6, F7, F8, coloco-as, por exemplo, neste primeiro envelope: F6, F7, F8. Pronto, tudo bem. Isto é uma maneira, digamos, de distribuir, uma possibilidade, digamos assim, de distribuir as fotografias. Ora, agora, em termos de análise combinatória, o indivíduo então pode pensar da seguinte maneira: ele vai desde já assegurar uma fotografia aqui nestes envelopes que são todos iguais. Então ele o que vai fazer é combinações do 8, 5 a 5, porque das 8 fotografias vai escolher um conjunto de 5. Ora bem, tudo bem até aqui. Neste momento, quando ele faz combinações de 8, 5 a 5, escolheu 5 fotografias e as outras 3 automaticamente estão escolhidas, óbvio. E então ele vai distribuir estas 3 fotografias, por um dos envelopes. Apesar dos envelopes serem todos iguais, ele pensa que, da seguinte maneira, os envelopes agora já têm lá dentro fotografias. E então, para estas 3, e porque ele quer combinar, digamos assim, não é? Estas 3 fotografias com as fotografias que estão nos envelopes, ele vai fazer combinações de 5 a 1. Isto para colocar estas 3, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ora bem, tudo parece estar muito bem, mas na realidade vai aqui haver uma repetição de casos. Repare-se, ele, quando faz combinações de 8, 5 a 5, o que acontece é que dentro desta possibilidade que é F1, F2, F3, F4, F5, também poderia ser F6, F2, F3, F4, F5. E as restantes seriam, está aqui F6, as restantes seriam F1, F7, F8. Então, repare-se, este envelope ficaria precisamente com as mesmas fotografias. A vermelho está F1, F6, F7, F8. A azul está F1, F6, F7, F8. E as restantes fotografias estão nos outros envelopes. Estamos aqui a repetir casos. Portanto, apesar de, à primeira vista, isto parecer que está bem, não está. E, portanto, o que eu vou fazer mesmo é apagar isto que eu aqui estive, digamos, a desenhar ou a escrever conforme queiram. Ou, aliás, conforme a palavra seja a mais adequada aos vossos ouvidos. Não é? Então, o que o indivíduo deve fazer é escolher logo 4 fotografias para um dos envelopes. Então, deve fazer combinações de 8, 4 a 4. E coloca, por exemplo, aqui a fotografia F1, aqui a fotografia F2, aqui a F3 e aqui a F4. E pronto, estão escolhidas. Porque agora aqui, como os envelopes são todos iguais, tanto vale ter aqui a fotografia F5 aqui neste envelope, ou neste, ou neste, ou neste, ou ter aqui, por exemplo, digamos, uma possibilidade seria ter aqui a fotografia F5, aqui a fotografia F6,
aqui é F7, aqui é F8, ou F8 estar aqui e F5 estar aqui. Pronto, o que interessava mesmo aqui era escolher das 8 fotografias 4 e colocá-las num envelope. Os envelopes são todos iguais, a situação está resolvida neste primeiro caso, que era o caso de termos 4 fotografias num envelope. Isto aqui é combinações de 8, 4 a 4. Agora vamos a uma segunda situação. Ou, portanto é um mais, o indivíduo então decide agora. Nesta segunda situação, ele decide e coloca aqui a fotografia F1, aqui a fotografia F2, aqui a fotografia F3, aqui a fotografia F4 e aqui a fotografia F5. E então o que ele vai fazer aqui é colocar neste envelope, por exemplo, a fotografia F6, F7, e agora aqui neste outro, por exemplo, a fotografia F8. E pensou desta maneira e traduziu agora para análise combinatória e traduziu da seguinte maneira. Bom, da mesma forma, assegurando que cada envelope vai ter uma fotografia, ele vai fazer combinações de 8, 5 a 5, da mesma forma. E agora, o que ele faz mesmo é o seguinte, ele precisa aqui destas duas fotografias. Então já escolheu 5, restam 3. Dessas 3, escolhe 2. Tudo bem. Escolhe 2, que são, por exemplo, F6 e F7. A outra, que é a fotografia F8, já está escolhida. E agora o que ele vai fazer é distribuir este conjunto de fotografias F6 e F7 por um dos envelopes. Quer dizer, combinar, porque aqui já está, digamos, uma fotografia F2, aqui uma fotografia F3, aqui uma outra F4, aqui uma outra F5. Então ele, digamos que vai arranjar lugar para colocar estas fotografias, porque, pelo que ele vai ter 5 hipóteses. Ou colocar aqui F6, F7, ou colocar aqui, ou colocar aqui, ou colocar aqui, como estão a ver. Resta-lhe a fotografia F8. Ele está a combinar, digamos, as fotografias, né? Os conjuntos F1, F6, F7, ou F2, F8, por aí adiante. Então resta a última fotografia. E como já colocou este conjunto de duas num dos 5 envelopes, para a outra, claro, restam 4. Ora bem, tudo bem até aqui. E isto parece até, digamos, estar certo. Mas, novamente, vai haver aqui uma repetição. Repare-se. Quando o indivíduo faz combinações de 8, 5 a 5, ora bem, uma possibilidade é esta que está aqui a azul. Mas também poderia ser, por exemplo, ter aqui o F6, ter, por exemplo, aqui o F8, e agora manter aqui o F3, aqui o F4, e aqui o F5. E claro, agora quando escolhe das 3, escolhe 2, das restantes, não é? Ele aqui, obviamente, porque não? Pode colocar a F1, não é? E a F7. Tudo bem. Aqui tem a F8, tudo bem, coloca aqui a F2. E agora repare-se no seguinte, é que vai outra vez haver repetições. Este envelope continua a ter as mesmas fotografias. A azul, F1, F6, F7. A vermelho, F1, F6, F7. E este outro, precisamente as mesmas. F2, F8, a azul. F2, F8, a vermelho. Então, digamos assim que isto não resolve. Esta maneira de resolver, digamos que não está adequada. É preciso ter muito cuidado, então, com estes problemas de análise combinatória, que, quanto a mim, digamos, é das matérias mais difíceis do 12º ano. Ora bem, então, neste caso, em que ele quer, na realidade, colocar 3 fotografias num dos envelopes, 3 fotografias num dos envelopes, o que ele deve fazer é combinações, os envelopes são todos iguais, combinações de 8, não é? 3 a 3. E coloca, por exemplo, aqui a fotografia F1, aqui a F2 e aqui a F3, por exemplo. E agora, das restantes, ele escolhe 2. Então, se já escolheu 3, ele tem 5 e escolhe 2. E quer isto dizer que ele, por exemplo, agora vai colocar aqui a F4 e vai colocar, por exemplo, aqui também neste envelope a F5. Tudo bem. E aqui fica a F6, a F7, F8. Os envelopes são todos iguais, não tem problema nenhum.
E esta decisão é acertada. Agora, numa última situação, portanto, eu vou apagar novamente o que fiz, e numa última situação, quer dizer, o indivíduo vai decidir da mesma maneira. O que é que ele vai fazer? Ele vai, então, da mesma forma, colocar aqui a fotografia F1, por exemplo, uma possibilidade, F2, vai logo assegurar uma fotografia em cada envelope, F4 e F5, e depois coloca, por exemplo, aqui a F6, coloca, por exemplo, aqui, digamos, a F7, e aqui, digamos, a F8. Quer dizer, ele vai colocar duas fotografias neste envelope, as fotografias são diferentes, ou neste envelope, vai fazer uma escolha de duas fotografias e vai distribuí-las, digamos, por um dos envelopes. Então, ele vai fazer um raciocínio idêntico. Então, aqui com a cor que eu aqui coloquei o raciocínio, não é? Que é provável de se fazer, vai fazer combinações de 8, 5 a 5, e neste momento, repare-se que ele já conseguiu, digamos, um grupo de 5 fotografias, não é? F1, F2, F3, F4, F5, que colocou nos envelopes. E agora repare-se no seguinte, ele resta-lhe a fotografia 6, a fotografia 7, a fotografia 8, que ele quer colocar, digamos, nos outros envelopes. Repare-se que agora os envelopes já têm fotografias. Os envelopes são iguais, mas já têm fotografias. E o que ele quer é combiná-las, não é? Ele aqui combinou, digamos, a fotografia F1 com o F6, aqui combinou a fotografia F3 com o F8, mas também podia ter combinado a fotografia F4 com a fotografia F6. Então poderá pensar em fazer arranjos, não é? De 5, 3 a 3. 5, 3 a 3, porque ele pode pensar, ponho aqui a fotografia F6 e aqui a F1, mas também poderia ter colocado, não é? Digamos, e tem aqui F6, F7, ter colocado aqui F6 combinada com F2, por exemplo, e surge-lhe este raciocínio. Entretanto, como é fácil de ver, penso eu, este raciocínio vai ter novamente repetições, porque quando ele faz arranjos de 8, 5 a 5, uma possibilidade era ter, por exemplo, aqui F6, ter, por exemplo, aqui F7, ter, por exemplo, aqui F8, ter aqui na mesma F4 e aqui na mesma F5, por exemplo. E agora aqui ter F1 nas restantes, aqui ter F2 e aqui ter F3. E repare-se que havia repetição de casos. A distribuição é a mesma, digamos, da anterior. E pronto, estão a ver que esta maneira de resolver, digamos, que não é uma solução correta. E então, como é que se deve fazer este caso? Este caso em que se pretende distribuir duas fotografias, quer dizer, pegar nas 8 e fazer conjuntos de duas fotografias, não é? Conjuntos de duas fotografias, e colocar um desses conjuntos, um conjunto qualquer dessas duas, num dos envelopes, quaisquer, então o que se faz é isto. Mais, que é a última situação, das 8 escolho duas fotografias, restam 6, das 6 escolho outras duas, restam 4, e das 4 escolho duas. E então o que ele fez foi isto. Colocou, por exemplo, aqui a fotografia F1 e aqui a fotografia F2. Colocou, por exemplo, aqui a fotografia F3 e aqui a fotografia F4. Colocou aqui a fotografia F5 e colocou aqui a fotografia F6. Claro que aqui colocou a fotografia F7 ou F8, não interessa, os envelopes são iguais, e aqui, pronto, a fotografia F8. Mas quando ele faz isto, repare-se que quando ele faz combinações, ou quando eu faço, no caso, combinações de 8, 2 a 2, eu aqui escolhi F2, F1, tudo bem, mas também poderia ter feito F4, não era? F3, tudo bem, ou poderia ter feito F6, F5, não é? E se eu fizesse F4, F3, teria aqui colocado, por exemplo, F2,
F1, por exemplo. Quer dizer, o que vai suceder é que vai haver aqui também, digamos, uma repetição de casos. Quer dizer, quando eu faço combinações de 8, 2 a 2, temos estas possibilidades. Por exemplo, eu estou aqui a escolher 3 possibilidades. Ter F1, F2, ou F3, F4, ou F5, F6. Tenho aqui uma possibilidade, digamos assim. Tenho aqui uma outra possibilidade, digamos assim. E tenho aqui uma outra possibilidade, digamos assim. Quer dizer, tenho aqui 3 possibilidades. Tenho aqui 3 possibilidades. Agora, isto é o seguinte. Cada uma destas possibilidades, repare-se, cada uma destas possibilidades, quantas vezes se vai repetir? Obviamente que, se eu escolher uma destas possibilidades, ela vai se repetir, uma delas apenas, vamos fixar apenas numa, ela vai se repetir 3 vezes. Uma delas, o F1, F2, por exemplo, ela vai se repetir 3 vezes. A outra possibilidade, claro, como a outra já está encarada, já a encarei, a outra possibilidade vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, claro. E a última possibilidade, só tem uma hipótese. Quer dizer, eu quando faço isto, eu na realidade, aliás, quando faço combinações de 8, 2 a 2, combinações de 6, 2 a 2, vezes combinações de 4, 2 a 2, eu estou a repetir casos. Estou realmente a repetir casos. Quer dizer, como tenho aqui estes conjuntos, não é, formado por 2 elementos, F1, F2, F3, F4, F5, F6, o que eu estou a repetir, quantos casos estou a repetir? Precisamente estes, ou seja, estou a repetir 3 fatorial. Portanto, a solução para estar certa, eu terei que dividir, não é, isto que aqui fiz, que é combinações de 8, 2 a 2, vezes combinações de 6, 2 a 2, vezes combinações de 4, 2 a 2, precisamente por 3 fatorial. E assim, caros amigos, termino este vídeo. Gostei muito de o fazer. Até à próxima. Talvez num próximo vídeo eu também faça de quantas maneiras distintas se podem distribuir 8 fotografias, agora iguais, por exemplo, por 5 envelopes diferentes. Então, caros amigos, a todos um ótimo dia e espero que tenham gostado deste vídeo. Até à próxima.